Não sei se esse sal serve para alguma coisa. Aqui é só uma representação teórica, tá? No caso do cloreto de sódio, a gente sabe sim que ele é o sal de cozinha, tá? No caso do fluoreto de magnésio, fica aí uma liçãozinha de casa para vocês procurarem para que serve este sal, tá? Aqui de novo errei, não é sódio, é magnésio. E uma terceira representação, eu vou mostrar para vocês aqui, é a ligação estabelecida entre o magnésio e o oxigênio, né? Como já foi falado, o magnésio tem 2 elétrons na camada de valência, o oxigênio tem 6. Trata-se de um elemento do grupo 6, né? Os calcogênios. Então o magnésio ele perde 2 elétrons para ficar com 8, e o oxigênio precisa ganhar 2 elétrons para ficar com 8 elétrons na sua camada de valência. Isso é feito a partir da transferência de 2 elétrons do magnésio para o oxigênio. Então, como o oxigênio precisa ganhar 2 elétrons, o magnésio transfere esses 2 elétrons para ele sem que haja necessidade de um outro átomo de oxigênio, né? Então, o oxigênio forma ânions bivalentes e o magnésio forma cátions bivalentes, tá? E o nome do composto formado é óxido de magnésio. O óxido de magnésio sim serve, tá, para algumas coisas que eu tenho conhecimento. Por exemplo, ele é um composto sólido, né? Quando a gente assiste às Olimpíadas, e aí tem aquele pessoal da ginástica olímpica, eles passam um pó na mão deles para diminuir o atrito da mão com as barras ou com as argolas, né? E aquele material lá é o óxido de magnésio. Tá? Eu acho que também, se eu não me engano, ele também é utilizado na composição de talco, tá certo? O magnésio, então, ele transfere 2 elétrons para o oxigênio, né? Percebam que o raio do magnésio diminui, né? Porque ele perde a sua camada de valência. Então, os dois passam a viver juntinhos, tá certo? Até aqui alguém quer fazer uma pergunta, alguma observação? Não? Então tá bom. Bom, a gente... Oi, pode falar. Ele sempre vai perder todos os elétrons na sua camada de valência, tá? Isso sempre vai acontecer. Mesmo entre aqueles metais que são os metais de transição, que são os metais, né, do meio da tabela periódica, como eu falei do ferro, mesmo ali isso vai acontecer. Inclusive, né, vou falar para vocês também um pouco mais à frente, o ferro, ele não só perde os átomos da sua camada de valência, como ele também acaba perdendo átomos da camada anterior, tá? Então isso também pode acontecer. Agora, no caso dos metais alcalinos, né, quem são os metais alcalinos? Vamos lá. Os metais alcalinos são esses elementos da coluna 1. Então, nós podemos notar que todos eles têm um elétron na camada de valência. Então, obrigatoriamente, todos eles perderão um elétron. Os alcalinos terrosos, eles têm dois elétrons na camada de valência. Então, obrigatoriamente, eles vão perder dois elétrons. O alumínio tem 3 elétrons, vai perder 3, né? Assim como também o gálio perderia 3, tá? Já os ametais, então os alcalinos terrosos, que são os alcalinos terrosos não, os calcogênios, né? Que são os átomos dos elementos do grupo do oxigênio, todos possuem 6 elétrons, então para 8 todos ganham 2. Os halogênios todos possuem 7 elétrons, então para 8 todos ganham 1. O grupo do nitrogênio, todos têm 5 elétrons, então tem que ganhar 3 elétrons. E na família do carbono, todos têm 4. Fazendo-se ligação
iônica ganham 4, tá? Aqui é importante destacar o seguinte: o carbono e o silício são ametais. Então, o carbono, se fizer ligação iônica, ele ganha 4 elétrons, assim como o silício. Já o germânio, o estanho e o chumbo são metais, né? Então, esses metais, eles perderiam 4 elétrons, tá certo? Em alguns casos, eles acabam perdendo 2. Então, como foi perguntado agora, né? Todos os átomos sempre vão perder todos os elétrons da camada de valência? Sim, mas em algumas situações específicas eles acabam perdendo apenas 2, tá? Como é o caso do chumbo e o caso do estanho. Então, esses dois íons, o chumbo e o estanho, eles podem formar tanto cátions de carga 2+, ou seja, perderiam apenas 2 elétrons da camada de valência, ou também podem formar cátions de carga 4+, tá? Então, respondendo novamente, quem fez a pergunta, eu não vi quem fez a pergunta, sempre vão perder todos os elétrons, os metais, da camada de valência? Sim. Só que em química é muito perigoso a gente falar sempre, tá? Apesar de você poder falar isso, mas é muito perigoso. Por quê? Porque sempre vai existir alguma exceção para tudo, né? Então sempre vai ter exceção. Então, isso é importante a gente destacar, tá certo? Mas a princípio essa regra ela é válida. Os elétrons da camada de valência sempre serão perdidos, tá? Com exceção aqui para esses elementos que pode perder todos ou perder apenas 2. Isso vai depender de alguns critérios, tá? Que eu não acho que seja válido eu entrar nesses, aprofundar um pouco nesse assunto, mas é importante que vocês saibam que isso pode ocorrer sim, né? De repente vocês estão ensinando alguma coisa lá, e aí um aluno acaba perguntando, professor, por que o iodeto de chumbo é Pb+2? Aí você tem que explicar, né? Então, para tudo tem uma exceção. Mas como eu estava falando, né, a princípio a gente vai considerar que o elemento sempre vai perder todos os elétrons da sua camada de valência. Então a gente pode fazer previsões de fórmulas apenas conhecendo a quantidade de elétrons que um átomo tem na sua camada de valência, né? Então sempre que a gente vai fazer uma representação de um composto iônico, o metal ele é colocado à esquerda e o ametal ele é colocado à direita, tá? No caso do magnésio, ele tem 2 elétrons na camada de valência, então ele vai perder esses elétrons, né? Os metais, eles sempre terão um, 2 ou 3 elétrons na camada de valência. E, né, em algumas situações apresentarão 4. Inclusive, né, vocês podem notar que esses metais, o germânio ele é considerado um semimetal, por isso que eu deixei ele um pouco afastado aqui, né? Nós podemos notar que os únicos metais da tabela que têm 4 elétrons na camada de valência é o estanho e o chumbo, que são justamente os dois que podem haver essa exceção de perder os 4 elétrons ou apenas 2, tá? Todos os demais metais terão um, 2 ou 3 elétrons na camada de valência. Já os ametais, eles terão 4, 5, 6 ou 7 elétrons, né? Então o magnésio, ele formaria íons de carga 2+, porque ele perderia esses 2 elétrons, enquanto que o flúor formaria ânions de carga -1, tá? Porque ele precisa ganhar apenas um elétron. Então, para eu descobrir qual que é a fórmula química do composto formado entre o magnésio e o flúor, basta que eu cruze as cargas, né? Apenas o número, e aí estabeleça a sua fórmula química, né? Essa, essa dica aí de cruzar as cargas, ela funciona justamente porque nós temos que anular a carga positiva do magnésio com a carga negativa do flúor. Então, se eu multiplicar 2 por -1, dá -2. Se eu multiplicar 1 por 2, dá +2. 2 com 2, zero. Então, a fórmula do composto fica MgF2. Tá? Eu vou mostrar mais dois exemplos dessa representação para vocês. Então, vamos lá.
o cálcio, né? Se eu tiver um composto formado entre cálcio e oxigênio. O cálcio ele é um metal alcalino, terroso, então ele possui 2 elétrons na camada de valência, ele perderia esses 2 elétrons, né? Enquanto que o oxigênio ele tem 6 elétrons na camada de valência, para 8 ele ganharia 2. Então, se eu fizer o cruzamento das cargas, como esses dois números são iguais, né, a gente simplifica eles. Então não precisa colocar Ca2O2, apenas CaO. Então toda vez que as cargas forem iguais ou múltiplos, nós podemos simplificá-los, tá? Se o cálcio fosse 2 e o oxigênio fosse 4, nós poderíamos também simplificá-los. Ao invés de 2 e 4, ficaria 1 e 2, tá? E um terceiro exemplo, a ligação estabelecida entre o alumínio e o oxigênio. O alumínio ele forma íons de carga 3+, porque ele tem 3 elétrons na camada de valência, enquanto que o oxigênio forma íons de carga 2-. Então a fórmula do composto iônico seria Al2O3. Tá certo? Ficou alguma dúvida nessa parte? Deixa eu ver, a Emanuele está escrevendo alguma coisa. Não? Então tá bom. Muito bem. Então, como eu estava falando para vocês, né? E os metais de transição? Eles fazem ligação iônica? Sim, eles fazem também ligação iônica, tá? Só que com exceção, né, com a diferença de que eles não vão ficar com 8 elétrons na camada de valência e eles podem perder elétrons também de camadas mais internas. Então, por exemplo, o ferro, né? Quando a gente faz a distribuição eletrônica do ferro, a gente observa que ele tem 2 elétrons na camada de valência e 14 elétrons na sua camada anterior, tá? Então, quando o ferro ele faz ligação, ele pode perder 2 elétrons, ficando com 14 elétrons na sua camada de valência, né? Então, ele não vai se assemelhar, neste caso, a um gás nobre, formando um íon de carga 2+, tá? Então, o ferro, por ser um metal de transição, né, ele tem elétrons no subnível D, ele perde esses elétrons do subnível S anterior, ficando com 14 elétrons na camada de valência. Então ele não vai se assemelhar a um gás nobre, tá? E em alguns casos, além de perder 2 elétrons, o ferro poderá perder 3 também, tá? Então vou simular aqui para vocês uma ligação entre o ferro e o cloro. Ó, o cloro ele forma um ânion monovalente, enquanto o ferro forma um cátion bivalente. Então, nesse caso, seguindo a representação de Lewis, o composto formado entre o ferro e o cloro seria a fórmula iônica FeCl2, tá? Que é o cloreto de ferro. Cloreto de ferro 2, que a gente chama o nome dele. E em algumas situações, né, o ferro ele ainda pode também perder um elétron do subnível D. Se a gente fizer a distribuição eletrônica deste subnível, né, por orbitais, nós temos este elétron aqui que está em roxinho, que ele também pode ser perdido. Então, se o ferro perde esse elétron, ele passa a apresentar carga 3+, tá? E a sua camada de valência, que teria 14 elétrons, passa a ter 13, tá? E é muito comum o ferro apresentar carga 3+.
Então, nesse caso, a fórmula do composto seria FeCl3, que nós chamamos comercialmente de percloreto de ferro, ou simplesmente cloreto de ferro 3. Tá? Então, os metais de transição, eles não seguem a regra do octeto. Tem metais que podem chegar a perder todos os seus elétrons do subnível D. Tá? Então, não existe uma regra muito clara para eu explicar para vocês agora como que ocorre, como que isso pode acontecer, tá? Mas isso acontece. Então, quando a gente estiver estudando alguns compostos, por exemplo, de manganês, o manganês é um metal que ele pode perder até 7 elétrons. Ou seja, ele perde os elétrons da camada de valência e perde os elétrons do subnível D. Tá? Isso acontece porque o subnível D ele está mais exposto. Tá? Como ele é um subnível muito energético, quando a gente faz a distribuição eletrônica, né, ele está à frente, inclusive do subnível S. Então esses metais eles acabam também por perdendo elétrons do subnível D. Então o manganês ele pode perder até 7 elétrons. Tá? E por fim, existem alguns ânions que nós chamamos de ânions poliatômicos, que são ânions formados por mais de um elemento. Então, por exemplo, nós temos o nitrato, né, que é um ânion formado entre o nitrogênio e o oxigênio, apresenta carga -1. O carbonato, que apresenta carga 2-, o sulfato e o fosfato. Né? Quando eu falar de ligações covalentes para vocês, eu vou passar mais detalhes do porquê da existência desses ânions poliatômicos. Tá? Vou explicar quem que está ganhando, quem que está perdendo elétrons neste caso aí. Aqui eu só estou apresentando para vocês para a gente saber que eles existem. Então, por exemplo, existe um composto chamado sulfato, né, de ferro 3, que é o sulfato férrico, que é formado pela união dos íons ferro e dos íons sulfato. Quando nós temos íons poliatômicos, para representar a quantidade desses íons, é necessário a gente usar o uso de parênteses, fazer o uso de parênteses. Tá? Então, esse é o sulfato de ferro 3, que é esses cristalzinhos de coloração verde. Tá? Muitos sais de metais de transição apresentam cor. Isso ocorre pelo fato dos elétrons do subnível D. Tá? Da mesma forma, existe um outro sal, que é o sulfato de ferro 2, ou sulfato ferroso. Né? Neste caso, como as cargas dos íons são iguais, nós podemos simplificá-los e não é necessário apresentar esse número. Tá? Então, o sulfato ferroso, inclusive, é um medicamento. Quando a pessoa está sofrendo de anemia, o médico receita sulfato ferroso. Tá? E para concluir a nossa aula, eu coloquei a aula acho que até 11h15, pessoal. Eu acho que vai dar tempo para eu passar tudo que eu queria passar para vocês de ligação iônica. Então, quais são as principais características dos compostos iônicos? Eles são sólidos nas condições ambientes, né? Eles são duros e quebradiços, tá? E eles apresentam altas temperaturas de fusão e ebulição. Então a ligação iônica é extremamente forte. Né? Os átomos que estão ligados, eles estão bastante presos uns aos outros. Né? Isso faz com que essas substâncias sejam sólidas à temperatura ambiente. Tá? Além disso, né, eles formam os cristais, que já foi mencionado para vocês. Eles não conduzem eletricidade em estado sólido, mas conduzem quando eles estão derretidos ou quando eles são colocados em água. Tá? Quando eles são colocados em água, eles sofrem um processo chamado de dissociação eletrolítica, que é a separação, né, dos cátions e dos ânions. Isso faz com que a corrente elétrica possa fluir através
de soluções que contêm compostos iônicos, tá? São chamados de eletrólitos.